Imagine um detalhe tão simples, mas tão poderoso, que quase todos os homens ignoram. Algo que não exige beleza, dinheiro ou status, mas que, quando colocado em prática, faz qualquer mulher enxergar você de forma completamente diferente. O curioso é que 99% dos homens nunca sequer percebem isso. Eles vivem tentando agradar, correndo atrás de aprovação, gastando energia em coisas inúteis e ainda assim continuam invisíveis. Mas o homem que descobre esse segredo, transforma sua presença em algo magnético. Pense comigo, você já reparou como a maioria dos homens está sempre reagindo ao mundo ao seu redor? Uma palavra atravessada já é suficiente para desestabilizá-los, uma frustração pequena vira um drama enorme. É exatamente aí que eles falham. Porque, enquanto se deixam dominar pelas circunstâncias, perdem a oportunidade de mostrar aquilo que realmente chama a atenção das mulheres, da serenidade de quem está no controle de si mesmo. Agora, contraste isso com a imagem de um homem que permanece firme quando tudo ao redor está em caos. Ele não se apressa, não perde a calma, não cede ao impulso de responder de forma desesperada. Ele observa, reflete e decide com clareza. Esse homem não precisa gritar para ser ouvido, não precisa implorar para ser reconhecido. Sua força silenciosa fala mais alto do que qualquer palavra. E é justamente essa postura que cria uma conexão profunda com o desejo feminino. O estoicismo, uma filosofia antiga que moldou imperadores e guerreiros, revela exatamente esse caminho, focar apenas no que você pode controlar e abandonar aquilo que foge ao seu alcance. Quando você entende isso, uma chave gira dentro de você. Você para de correr atrás de validação externa e começa a viver de acordo com seus próprios valores. Essa mudança é tão rara que, quando acontece, não passa despercebida especialmente para as mulheres. E aqui está a verdade que muitos evitam encarar: o homem que vive em busca de aprovação se torna previsível, frágil e dependente. Já o homem que domina suas emoções, que sabe quando agir e quando permanecer em silêncio, conquista respeito, admiração e desejo. O que vou revelar para você neste vídeo é a diferença entre estar no grupo dos 99% que nunca entenderão isso e fazer parte daquele 1% que escolhe viver com autodomínio. Você está preparado para descobrir? Quantas vezes você já se pegou preocupado com o que os outros pensam de você? A maioria dos homens vive aprisionada nessa armadilha. Eles moldam suas atitudes não pelo que acreditam, mas pelo que imaginam que trará aprovação externa. Essa busca constante por validação os torna frágeis, inseguros e facilmente manipuláveis. Mulheres percebem isso imediatamente. A fraqueza emocional não precisa ser dita, ela transparece nos gestos, no olhar e até no silêncio. O estoicismo nos ensina que nenhuma opinião externa define o nosso valor. Marco Aurélio já dizia: se você se angustia por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. Essa frase contém uma verdade brutal: quando você se deixa dominar por julgamentos alheios, está entregando seu poder. E um homem sem poder sobre si mesmo nunca será visto como desejável. Agora imagine um homem que não se curva diante da necessidade de agradar. Ele pode até ouvir críticas, mas não se abala. Ele pode até receber elogios, mas não se incha de vaidade. Ele permanece firme, guiado pelos próprios princípios. Isso gera uma força silenciosa, um tipo de confiança que as mulheres não apenas respeitam, mas se sentem inevitavelmente atraídas. O curioso é que muitos acreditam que chamar atenção exige exagero, falar alto, mostrar status, exibir conquistas. Mas, paradoxalmente, quanto mais você demonstra essa carência, mais invisível se torna. A presença de um homem verdadeiramente confiante não depende de barulho, e sim da serenidade de quem não precisa provar nada a ninguém. É aqui que nasce a diferença entre estar preso à validação e viver em liberdade emocional. Quando você para de implorar por reconhecimento, começa a atrair naturalmente. Porque aquilo que não é desesperado, aquilo que não é forçado, se torna magnético. E é nesse ponto que você começa a se separar dos 99% dos homens que ainda vivem como prisioneiros invisíveis. Quando pensamos em força, a maioria dos homens imagina músculos, postura dominante ou até mesmo dinheiro. Mas a verdadeira força, aquela que conquista respeito silencioso, está no domínio de si mesmo.
O homem que não controla suas emoções se torna refém delas. Basta uma provocação para perder a cabeça, basta uma frustração para se afogar em raiva ou tristeza. E, quando isso acontece, ele mostra ao mundo que não governa a própria vida. Os estoicos nos lembram que a virtude mais poderosa é a disciplina da mente. Epicteto dizia: "E ninguém é livre se não for senhor de si mesmo." Essa frase carrega uma sabedoria imortal: o homem incapaz de dominar suas reações será sempre escravo das circunstâncias. E a verdade é dura. Mulheres percebem isso instantaneamente. Elas não confiam em um homem que desmorona diante de qualquer obstáculo. Imagine uma situação simples, uma discussão em público. A maioria dos homens se apressa em elevar o tom de voz, perder a calma e tentar vencer pela gritaria. Já o homem estoico, diante do mesmo cenário, permanece sereno. Ele não precisa provar nada, não precisa vencer no barulho. Sua compostura fala mais alto do que qualquer ataque. E é justamente essa postura que atrai olhares e admiração. Esse autocontrole não significa frieza ou indiferença. Pelo contrário, é a capacidade de sentir profundamente sem ser dominado pelas próprias emoções. É a habilidade de escolher quando agir e quando permanecer em silêncio. Esse equilíbrio é raro, e tudo o que é raro se torna valioso. O homem que o alcança deixa de ser comum. Quando você assume o controle da sua mente, automaticamente assume o controle da sua vida. As mulheres não se interessam apenas pelo que você diz, mas pela energia que você transmite. Um homem sereno transmite segurança, estabilidade e força. E, num mundo onde a maioria reage como criança, ser aquele que mantém a calma o coloca em um patamar diferente. Esse é o verdadeiro poder do autocontrole. Existe um tipo de confiança que não pode ser comprada, aprendida em livros de autoajuda ou conquistada com frases prontas. É a confiança que nasce quando você deixa de viver como um mendigo de atenção. A maioria dos homens constrói sua identidade em torno da aceitação alheia, se recebem elogios, se sentem fortes, se são criticados, desmoronam. Esse ciclo destrói qualquer chance de transmitir verdadeira segurança. O estoicismo ensina que a base da autoconfiança não está no olhar dos outros, mas no alinhamento entre suas ações e seus valores. Quando você vive de acordo com aquilo que acredita, não importa se o mundo aplaude ou vai contra você, sua paz interior permanece intacta. Essa coerência cria uma presença tão marcante que as pessoas, especialmente as mulheres, percebem imediatamente. Pense em quantas vezes você já viu homens tentando impressionar com ostentação, carros caros, roupas de grife, histórias exageradas. Essas estratégias podem até chamar atenção momentânea, mas não criam respeito genuíno. A confiança verdadeira é silenciosa. Ela não grita, não precisa se exibir. Ela é sentida, e por isso se torna irresistível. Quando você não depende da aprovação externa, se liberta de um fardo enorme. Você deixa de medir suas escolhas pela opinião alheia e passa a viver em função daquilo que faz sentido para você. Essa independência mental é rara e, justamente por isso, valiosa. É como um imã invisível que atrai mulheres de forma natural, sem que você precise correr atrás. E aqui está o ponto crucial: da confiança que não precisa de aprovação não é arrogância, mas integridade. Não é sobre se achar melhor que os outros, mas sobre não precisar provar nada. Essa energia cria um respeito imediato e abre portas em todas as áreas da vida. Quando você chega a esse nível, já não compete com os outros homens, porque simplesmente joga em um campo diferente. Você já entrou em um ambiente e percebeu que todos notaram sua chegada, mesmo sem você dizer uma única palavra? Essa é a força da presença silenciosa, algo que nenhum truque barato pode imitar. Enquanto a maioria dos homens tenta chamar atenção com gestos exagerados, piadas forçadas ou exibições de status, o homem estoico conquista respeito apenas por estar ali, firme, centrado e sereno. Essa presença não surge do nada, ela é fruto de uma mente disciplinada. Quando você domina suas emoções e mantém sua postura em qualquer situação, transmite segurança. E segurança é exatamente o que as mulheres buscam, mesmo que muitas não admitam. Elas sabem, instintivamente, quando estão diante de um homem que não se deixa abalar pelo caos. Imagine um cenário simples: todos estão tensos em uma reunião, preocupados com resultados e números.
O homem comum se desespera, fala demais, demonstra nervosismo. Já o homem estoico permanece calmo, fala apenas quando necessário e transmite clareza em suas palavras. No fim, não é o mais barulhento que inspira confiança, mas aquele que se mantém inabalável. Essa energia silenciosa é magnética porque é rara. Em um mundo onde quase todos estão correndo, tentando provar algo, aquele que se mantém tranquilo se destaca automaticamente. É como uma rocha firme no meio de um mar agitado, todos percebem, todos respeitam. E para as mulheres, essa estabilidade é profundamente atraente, pois transmite a sensação de estar diante de alguém confiável. Cultivar essa presença não significa ser passivo ou distante. Pelo contrário, significa estar tão alinhado com seus princípios que cada gesto, cada palavra e até cada silêncio refletem confiança. É o tipo de poder que não precisa ser explicado. Ele simplesmente é sentido. E, quando você aprende a cultivar isso, percebe que já não precisa perseguir atenção, ela começa a orbitar naturalmente ao seu redor. Poucos homens estão dispostos a romper com os hábitos que os mantêm presos à mediocridade. A maioria continuará vivendo como viveu até agora, reagindo a tudo, buscando atenção desesperada, esperando que algo externo os salve. Mas existe um grupo minúsculo, quase invisível, que escolhe trilhar um caminho diferente. Esse é o 1%, os homens que assumem o controle de si mesmos, por isso, transformam sua realidade. O estoicismo ensina que essa transformação não acontece de uma hora para outra, mas através da prática constante. Cada situação do dia a dia é uma oportunidade para treinar sua mente. Alguém te provoca? Respire fundo e pergunte a si mesmo se vale a pena reagir. Um plano não sai como esperado? Enxergue nisso a chance de exercitar sua resiliência. É no cotidiano, nas pequenas batalhas internas, que você constrói o poder que o diferencia dos outros. O homem que escolhe esse caminho percebe rapidamente como sua vida muda. Colegas começam a tratá-lo com mais respeito, amigos o escutam com mais atenção e as mulheres são naturalmente atraídas pela sua estabilidade. Isso não acontece porque ele busca impressionar, mas porque sua energia já não é de necessidade, e sim de abundância. Ele não implora nada de ninguém e é exatamente por isso que recebe tanto. Mas estar entre esse 1% exige coragem. Coragem para enfrentar a si mesmo, para abrir mão de velhos padrões, para abandonar a vida fácil do homem comum. É muito mais simples seguir reagindo a tudo, reclamar do destino e se esconder atrás de desculpas. O difícil é assumir responsabilidade total e decidir viver de acordo com princípios sólidos, mesmo quando ninguém mais faz isso. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa, quando você entende que o único campo de batalha que importa é dentro da sua mente. Se você dominar seus pensamentos e emoções, nada lá fora poderá te derrubar. Esse é o caminho do 1%. Um caminho exigente, mas também o único que leva ao respeito, à admiração e ao desejo genuíno. A escolha está diante de você: permanecer como a maioria ou se tornar exceção. Ao longo deste vídeo, você descobriu algo que 99% dos homens jamais perceberão. Algo que vai muito além de técnicas ou artifícios superficiais. É sobre dominar a si mesmo, assumir o controle da própria mente, a partir disso, construir uma presença que inspira respeito e desejo. Quando você entende que sua força nasce de dentro, cada gesto, cada palavra e até cada silêncio se tornam ferramentas poderosas que moldam a percepção das pessoas ao seu redor. Pense em Marcos, ou em qualquer homem que escolheu trilhar este caminho. Ele não precisava correr atrás de atenção, não precisava implorar aprovação, não precisava se perder nas opiniões alheias. Ele se tornou magnético simplesmente ao viver de acordo com seus próprios princípios, mantendo-se firme mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Essa transformação é rara, mas absolutamente possível. E a beleza disso é que qualquer um que decida mudar pode experimentar o mesmo efeito: respeito, admiração e uma confiança silenciosa que ninguém consegue ignorar. A vida não espera. Enquanto 99% permanecem presos à reação impulsiva, ao medo de serem julgados, existe aquele 1% que age deliberadamente. Cada pequeno passo rumo ao autocontrole, cada momento em que você escolhe a serenidade em vez da emoção desgovernada, é um passo que separa o homem comum do homem admirado e desejado.
O caminho é árduo, exige disciplina diária e coragem para enfrentar a si mesmo, mas a recompensa é inestimável, uma vida onde você dita suas regras, e não o mundo ao seu redor. E aqui está a reflexão final que você deve levar com você: a atenção e o desejo genuíno nunca vêm do que você força, do que você implora ou do que você finge ser. Eles vêm da integridade, da força silenciosa e do domínio de si mesmo. Eles vêm do homem que escolhe viver por seus próprios valores, que mantém os pés no chão enquanto o mundo ao redor perde o controle. Pergunte-se: você quer continuar como todos os outros, ou está pronto para se tornar a exceção? Se este vídeo ressoou com você, não deixe que ele termine apenas aqui. Mostre que você está pronto para agir. Clique em curtir para consolidar essa decisão, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que realmente transformam, e compartilhe nos comentários qual o primeiro passo que você vai dar hoje para se tornar o 1%. Cada ação pequena que você toma agora é um movimento concreto em direção ao autodomínio. Este é o seu chamado, aceite-o e viva-o.